Parte das leituras que nós veremos aqui são de 2 livros meus, na verdade de 3. Eu tenho um livro que é A Morte de Deus, e esse livro esgotou na Americanas, esgotou na Magalu, esgotou na Cultura. Vocês podem colocar aí na internet que vocês vão ver esgotado. Aí tem outros 2 livros que eu publiquei pela Filos. Um foi sobre subjetividades e pós-modernidade e religião, e outro foi psicanálise e religião. Então a gente vai fazer um mix desses livros para tentar compreender a morte de Deus em Nietzsche, tentar a partir de Nietzsche compreender o que Nietzsche entendia por religião. Então veja, nós vamos falar sobre a morte de Deus em Nietzsche, depois o que Nietzsche entende por religião. Aí eu tenho uma pretensão, não sei se vai dar tempo, de discutir com vocês o que é pós-modernidade. Aí a gente abandona um pouquinho do Nietzsche, discute o que é pós-modernidade, para que fique claro o que é pós-modernidade, e depois a gente vai para a religião pós-moderna, dessa nova demanda de experiências consagradas, de experiências de fenômeno religioso, uma religiosidade que ressignificou Deus. Então, se Nietzsche diz que Deus está morto, eu estou aqui para dizer que Nietzsche acertou, mas também errou nessa mesma sentença. Então veja, é até paradoxo acertar e errar na mesma sentença. Aristóteles já está se pulando no túmulo agora, porque é uma contradição pura. Mas o Nietzsche acertou por um lado, e ao final da aula eu quero que vocês entendam isso, e errou por outro, porque Deus persiste, mas é um Deus ressignificado. Até a gente chegar nesse Deus ressignificado, tem muito a percorrer. Os 4 percursos que nós iremos fazer aí, os 4 pontos. Discutir morte de Deus, basicamente a gente vai tentar elucidar o que foi a morte de Deus. Depois, como eu já tinha falado, discutir o que o Nietzsche entendia por religião. E aí a gente vem para a pós-modernidade e religião pós-moderna. Pessoal, só para a gente debater um pouquinho, vocês estão com os slides aí em mãos, e aí já podem observar, pós-modernidade aí quase não tem os filósofos, só estou trabalhando no Lyotard. Basicamente o conceito de pós-modernidade que eu uso é do Bauman. É importante para entendermos a religião pós-moderna, entendermos o que é pós-modernidade. Mas vamos lá, vamos tentar adiantar. Morte de Deus, discurso da morte de Deus em Nietzsche. A afirmação da morte de Deus apareceu pela primeira vez em 3 aforismos na obra Gaia Ciência, de 1882. Dos aforismos 108, 125 e 143. Mais importante aí foi o 125. Continuemos. É possível encontrar em outras obras de Nietzsche várias menções da expressão Deus está morto. Porém, ela se destaca e ganha notoriedade no aforismo 125 em Gaia Ciência, à medida que é o primeiro texto explícito de Nietzsche sobre a questão. Convencionou a se denominar este discurso de o homem louco, ou também conhecido como por o insensato, a depender das traduções. O pensador nos conta a história do insensato que sai em praça pública procurando por Deus, dizendo o seguinte: daí o ponto principal, ou pelo menos o ponto de partida da nossa pesquisa. É esse aforismo do Nietzsche que vocês estão acompanhando aí. Vou só ler esse aforismo e eu dou uma explicadinha e a gente passa para os próximos slides. É esse o ponto de partida da nossa pesquisa que eu quero que vocês atentem. Palavras do Nietzsche. Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus. Ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou num navio, emigrou? Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e transpassou-os com seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Percebam como é forte essa Deus, apagar o horizonte, beber o mar. Não ouvimos o barulho dos coveiros ao enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto, sentenciou o louco.
Deus continua morto. Isso aí é interessante. E nós o matamos. Como nos consolar? A nós, assassinos entre os assassinos, o mais forte e mais sagrado que o mundo até então possuíra sangrou inteiro sobre nossos punhais. Quem nos limpará este sangue? Bom, esse discurso é o ponto de partida, como eu já havia falado, estou sendo um pouco repetitivo dessa pesquisa, e essa sentença é uma sentença que define bem Nietzsche. Poucos filósofos são tão conhecidos por uma sentença quanto Nietzsche pela sentença Deus está morto. Só que aí tem algumas coisas que é importante a gente já delimitar. O Nietzsche aí não está fazendo um discurso ateísta, muito longe disso. Nietzsche não estava preocupado de defender a existência ou não de Deus. Nietzsche não estava discutindo Deus necessariamente. Então por que ele disse que Deus está morto? Porque ele fez uma constatação sócio-histórica. O Nietzsche está fazendo uma constatação da sua época. O discurso da morte de Deus é, antes de qualquer coisa, uma crítica à cultura de sua época. Então tem muita gente que pega esse discurso para chancelar o ateísmo. E não tem nada a ver. O Nietzsche está fazendo uma constatação histórica. E aí eu explico. Com o advento da modernidade, nós temos a expansão da ciência e da tecnologia. E as pessoas passaram a explicar as suas vidas, as suas realidades, o seu cotidiano, as coisas à sua volta, não mais usando o ser sobrenatural, não mais a partir de Deus. Pelo menos foi isso que o Nietzsche estava percebendo. Depois a gente disse se o Nietzsche estava certo, errado, vocês vão chegar às suas deduções. Mas o que o Nietzsche percebeu foi que Deus estava deteriorando-se, Deus estava morrendo, Deus estava perdendo a plausibilidade. As pessoas passavam a acreditar cada vez mais na ciência e na tecnologia e usavam cada vez menos Deus. Deus estava sendo escanteado, perdendo sua função. E aí, grava essa palavra função que a gente vai falar muito dela. Então, primeira coisa, tratou-se de uma constatação socio-histórica, onde a humanidade passou a crer mais no conhecimento científico e tecnológico e deixou Deus cada vez mais de lado. Aí a pergunta que fica é: Deus de fato morreu? Como é que explicamos então a efervescência, alguns chamam de reavivamento, do fenômeno religioso nos dias atuais? Porque Nietzsche constatou isso lá na modernidade. E aí, o primeiro corte dessa aula, eu já estou adiantando muito, porque se não der tempo eu já falei o que eu acho ou julgo ser principal, é que segundo o filósofo Gianni Wachman, é nesse momento do discurso da morte de Deus que se inicia para a filosofia a pós-modernidade. E agora enlouquece um pouco. Porque olha, o Nietzsche está lá na modernidade, tá? É contemporâneo, mas o Nietzsche está discutindo a modernidade. Para o Nietzsche a modernidade surge ali com os iluministas. Então, como professor, o Nietzsche é pós-moderno? Primeira coisa, eu não disse que o Nietzsche é pós-moderno. Você não vai encontrar em lugar nenhum dizendo que o Nietzsche é pós-moderno. Longe disso. Só que quando Nietzsche diz que o fundamento do mundo ocidental está perdendo a sua plausibilidade, está se deteriorando, está sendo assassinado, está sendo destruído, nesse momento Nietzsche está atestando que o fundamento da realidade, o fundamento teológico que sustentou o mundo ocidental, pensemos que o mundo ocidental foi sustentado por um fundamento teológico, Deus. Deus dava sustentação ao mundo ocidental, sobretudo o mundo pré-moderno. Esse sustentar, essa fundamentação, ela começa a se esvair. E aí o que é que o Nietzsche diz? Perdemos o fundamento, é o fim do fundamento, ou melhor, é o fim da metafísica. Para o Nietzsche, ali nós estamos tendo o fim da metafísica, desse ser metafísico. Para quem não é da filosofia que está aqui, para ser que está além da física. Então vejamos, tem o advento da modernidade, expansão da ciência e da tecnologia, Deus é posto em xeque, vai se deteriorando e aí vai se perdendo o fundamento último da realidade. Então o Wachman olha para isso. Na verdade, antes de conhecer o Wachman, na minha tese de doutorado, eu já tinha tentado que aí começava a pós-modernidade. Vocês acreditem se quiserem. E levei a maior porrada do meu orientador, muito bom orientador, o professor Sérgio Doutos, mas nessa época ele me deu uma porrada. Porque ensinam para a gente que quando a gente for doutor,
escrever sobre o que você quiser. Isso é uma grande mentira. Você vai passar a academia toda escrevendo só o que quer, seu orientador, a banca. Aí quando você chega no doutorado, você conclui o doutorado, que agora você diz, agora eu vou escrever o que? A partir do que eu quero, do que eu falo. Aí tenta publicar numa revista Qualis A1. Eu tenho agora para sair 2 textos meus pela Qualis A1, pela Metodista. Eu tive que corrigir o texto 3 vezes. Mandei até para o Franco dar uma olhada. Porque tem que fundamentar o que você está dizendo, porque mesmo que você seja doutor, a academia não está preocupada com o que você acha, dê fundamentação. Aí entra o Vácuo. O Vácuo disse assim: para a filosofia, a pós-modernidade, ela nasce com Nietzsche a partir do discurso da morte de Deus. E aí eu peguei o Vácuo e coloquei na minha tese, e agora tem alguém que dava sustentação de que a tal da pós-modernidade, que a gente vai falar mais à frente, surge com Nietzsche. Então percebam o peso da morte de Deus para a sociedade, para a cultura, para a religião, para a política. O que nós defendemos é que a morte de Deus, ou essa constatação nietzschiana, porque Nietzsche não inventou a morte de Deus, Nietzsche só constatou um evento histórico, Nietzsche percebeu, ele interpretou. O que nós defendemos, e no percurso desse curso o que eu quero deixar claro, é que essa morte de Deus, ela impactou a sociedade atual, que nós denominamos de pós-modernidade. A pós-modernidade é resultado também da morte de Deus. Todas as características que veremos da pós-modernidade, ela é resultado da morte de Deus. Não só são características da morte de Deus, como são impactadas por ela ainda hoje. Alguma dúvida até então? Vai lá. Isso, Gaia Ciência, Aforismo 125. Certo. Nós tivemos um curso lá, está na internet, está não o nosso curso, né? Tá não. Onde eu, por exemplo, discuti sobre a modernidade. Definir a modernidade, definir pós-modernidade. A gente vai falar sobre pós-modernidade. Muito provavelmente, ao acabar de explanar sobre pós-modernidade, a gente ainda tenha dúvida se de fato nós vivemos sobre uma condição pós-moderna e como defini-la. Como, por exemplo, o conceito de religião. Você consegue definir religião? Eu tentei escrever agora sobre religião, é muito difícil. Você tem Otton, Eliade, uma turma que tenta discutir o que é religião, e é um conceito, assim como com a modernidade, que demanda diversas interpretações, demanda diversas reflexões, mas que na nossa defesa, mesmo diante das incongruências do termo, nós não podemos abandonar. Isso é o Brandão que está dizendo, eu que digo. Tem outros pensadores que não. Nos Estados Unidos a galera usa muito pós-modernidade. Na Europa vai ter os que utilizam a pós-modernidade de forma positiva e vai ter quem enxerga ela de forma negativa. Eu, por exemplo, enxergo a pós-modernidade de forma negativa. Tem uma loucura que estou inventando que é assim, ó. Se você fala de pós-modernidade, você é pós-moderno. Não tem nada a ver. Não é a mesma coisa que você ser socialista, ser marxiano, marxista. Estudar pós-modernidade não quer dizer que você é pós-moderno. Quer dizer que você está estudando os caras que falam sobre pós-modernidade. E eles usam diversos conceitos. O Paulo, que eu estudo, ele dizia pós-modernidade, livro Mal-Estar da Pós-Modernidade. Depois ele volta meio que atrás e diz assim, não é uma tal de uma modernidade líquida. Então até nele nós temos essas incongruências. Então quando a gente fala de pós-modernidade, a gente não está falando do recorte histórico. Quando você fala da contemporaneidade, você está falando do recorte histórico. No recorte histórico, aí é facinho, para nível didático, Idade Antiga, Idade Média, média do século V ao século XV, século XV ao século XVIII, Idade Moderna, século XIX aos dias atuais, Idade Contemporânea, beleza? A discussão de modernidade e pós-modernidade, ela transcende essa discussão histórica. Ela é uma discussão sociológica, ela é uma discussão filosófica. Por exemplo, por Nietzsche, a modernidade começa com os iluministas. Há quem defenda na filosofia, como eu, por exemplo, que a modernidade começa ali com Descartes. O Descartes, Maquiavel, com os renascentistas. Por Nietzsche, não. Por Nietzsche, a modernidade começa com os iluministas, só para você ter uma ideia. Então, o debate filosófico, o debate sociológico, não é o mesmo do debate histórico, beleza? Embora a gente beba na história também, a gente não está perdido na história, mas o que é modernidade? Para a sociologia, por exemplo, a modernidade começa com as revoluções burguesas, com a Revolução Industrial. Eu estava dando essa palestra. Quando, para a história, a Revolução Francesa é o início da Idade Contemporânea. Então, só para você se situar na aula,
Nós não estamos no percurso histórico, beleza? Deu para responder? Valeu. A morte de Deus não é fácil de ser assimilada. A maioria não consegue compreender tal sentença. Muito improvável que as massas consigam dar conta de entender a problemática da morte de Deus. Irmão, você vai discutir com as massas que Deus está morto? Tem gente que olha o meu livro se benze e olha que ele tem uma interrogação. O cara olha o livro e está se benzendo e olha que ele tem uma interrogação, uma exclamação. Para Nietzsche, poucos conseguem perceber tal acontecimento. Para tanto, é necessário um olhar forte de suspeita e inquietação. Notamos que em Nietzsche a morte de Deus é um evento inteiramente ligado à aristocracia de sua época. Esta aristocracia é justamente representada pelos intelectuais. Não havia uma preocupação por parte do autor com a concepção popular da religião. Nietzsche está discutindo com a intelectualidade, viu, pessoal? A pós-modernidade ou a morte de Deus, ela não acontece de forma simultânea em todo o mundo, em todos os países, em todas as classes. O que o Nietzsche está discutindo aqui, basicamente, é com a intelectualidade da sua época. E diga-se de passagem, a morte de Deus não acontece só com Nietzsche. Nietzsche não é o primeiro. Dostoiévski, Hegel, tem uma galera, inclusive a gente vai ver aqui. Mas é com Nietzsche que ganha essa espetacularização. Ele atesta algo que está acontecendo, explica o que está acontecendo. Essa deteriorização de Deus, esse Deus que perde a plausibilidade. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Essa aristocracia é justamente representa. Porque aí, se você for para as massas sabem lá de massa de Deus, de morte de Deus. Então, assim, nessa época não, Nietzsche está discutindo com a intelectualidade de sua época. Essa aristocracia é justamente representada pelos intelectuais. Não havia uma preocupação por parte do autor com a concepção popular da religião, pois o que o povo adora é tão somente sombras. Ele compreendia que a massa acredita suas crenças nessas sombras, de um Deus morto, para justificar sua fragilidade, e que as igrejas não passavam de sepulturas de Deus, uma vez que esse estava morto. Embora, segundo o próprio Nietzsche, as sepulturas serão vistas no decorrer de séculos. Apenas sombras lá serão vistas e adoradas. Em vista disso, Nietzsche afirma, olha o que Nietzsche diz: depois que Buda morreu, sua sombra ainda foi mostrada numa caverna durante séculos. Não sai dizer que Deus está morto, que acabou a religião, que acabou Deus. Funciona assim. É algo que sustentou a realidade durante séculos. A pré-modernidade toda é sustentada no mundo ocidental pela ideia de Deus. Então vejamos, Deus está morto, mas, tal como são os homens durante séculos, ainda haverá cavernas em que sua sombra será mostrada. Quanto a nós teremos que vencer também a sua sombra. Pessoal, não sei se vocês estão percebendo aí nos textos, tem as referências. Ao final, ou aí no texto mesmo, lá no final tem as referências. Eu coloco as referências no meu livro, que vocês podem saber quais são as obras de Nietzsche. Nesse discurso, Nietzsche discorre sobre o culpado pela morte de Deus. E quanto essa questão tem reflexão na tradição, como ela impacta a tradição. O homem moderno é o culpado da morte de Deus, isto é, os homens são os responsáveis por excluir Deus do seu protagonismo, norteador da vida humana. Deus respondia a toda a realidade humana, do amanhecer ao pôr do sol. Todo o dia do indivíduo era respondido por Deus. Com o advento da ciência e da tecnologia, isso vai se perdendo. Basta observar as nossas vidas aqui, quanto do nosso dia foi conectado ao sagrado. Na pré-modernidade não. Continuemos. Com a modernidade, Deus já não ocupa o lugar que ele era próprio, pois agora as ações e decisões do mundo moderno já não dependem dele. Convicto disso, Nietzsche proclama a morte de Deus. Deus está morto, Deus continua morto, nós o matamos. A morte de Deus é, preste atenção aí, o diagnóstico da ausência explícita de Deus no pensamento e nas práticas do Ocidente moderno. Foram os homens que mataram Deus, e por este motivo permanece morto. Matamos o que de mais sagrado havia na humanidade. Quem assassinou Deus não foram os ateus, ou os que não expressam fé alguma, e sim os que professam fé, ou que concedem a realidade a partir de uma concepção metafísica. Explico já isso. Os religiosos e teólogos foram os principais responsáveis por matar Deus, pela morte de Deus. O último golpe desferido contra Deus, isto é, contra o mundo suprassensível,
deu-se quando Deus foi degradado ao valor supremo. Quando se estabeleceu que Deus era o valor supremo, o fundamento último, esse foi o último golpe sobre Deus. Esse foi o golpe mais duro contra Deus, e não o fato de Deus ser indemonstrável ou ter tido posto como algo acessível. Esse golpe, muito da minha leitura, esse texto é meu, muito da minha leitura de Nietzsche vem do Heidegger. Olha o que o Heidegger vai falar aí. Esse golpe não é desferido pelos que estão à toa e não acreditam em Deus, mas pelos crentes e teólogos que colocaram Deus, esse ser metafísico, como fundamento último da realidade. Com o advento da modernidade, a tradição que era responsável pela sustentação da importância de Deus entra em crise. Houve um redirecionamento, uma redefinição, à medida que Deus perde sua importância, deixando de ser condutor da vida humana. Isso porque o fundamento metafísico foi posto em dúvida e, consequentemente, todas as suas ramificações. A tradição filosófica metafísica não é mais a mesma, ela se tornou um alvo de críticas, até mesmo de ceticismo. É o que a gente chama, dentro de uma análise mais psicanalítica, que não é o caso aqui, de crise de identidades. Ora, Deus dotava de sentido todas as coisas, as pessoas, as vidas das pessoas, o cotidiano. Se esse ser, essa ideia, esse ser metafísico, esse Deus moral, desaparece ou vai perdendo a plausibilidade, o que é que fica? Essa crise de identidade, ela é muito própria da pós-modernidade. Na pré-modernidade não. Você já sabia a classe, você já sabia o seu gênero, a classe social, o gênero, a sua, enfim, você tem uma identidade fixa. Com a morte de Deus, que dotava de sentido toda aquela realidade, as identidades se fragmentam. E aí a gente vai discutir um pouquinho das identidades fragmentadas na pós-modernidade. Imagine o quanto isso, as identidades fragmentadas, vão impactar nas experiências religiosas. É muito provável aqui que muitos que têm experiências religiosas vão se perceber nessa leitura, nos nossos textos, porque das experiências religiosas vivenciadas por nós, mesmo aqueles ditos não religiosos. Então, como eu disse, Deus está deixando de ser condutor da vida humana e as pessoas passam a entrar em um processo de crise de identidades que vai impactar o sujeito, que nós chamamos de sujeito pós-moderno, ou os sujeitos. Nietzsche é um sujeito histórico-social e, como tal, sofreu influências da época em que viveu. Em todo o seu processo investigativo e de reflexões filosóficas, ele presencia e vivencia o surgimento de um novo contexto histórico, isto é, o advento da modernidade, como eu já tinha falado, período que se caracteriza por um espírito de repulso às questões ligadas à tradição. Para Nietzsche, a modernidade surge no século XVIII, com o advento do iluminismo. Se a gente fosse para a história, irmão, por exemplo, aí no século XVIII a gente já está caminhando para a contemporaneidade, para as evoluções burguesas, beleza? Onde tem origem, segundo Nietzsche, a modernidade? Nos filósofos iluministas do século XVIII e sua crítica da tradição e da autoridade, na filosofia de Kant, que estabelece os limites do conhecimento e a impossibilidade de um homem conhecer o suprassensível. Digamos que o Kant foi o primeiro grande filósofo a fazer uma crítica à modernidade, pelo menos na minha concepção. E o Nietzsche está dizendo que aí está começando a modernidade. Você tem ideia de onde o Nietzsche entende que está começando a modernidade. A coisa em si, na ciência positiva, que se torna independente da teologia, na Revolução Francesa e sua defesa das ideias modernas, de igualdade, liberdade e fraternidade, na arte romântica que demonstra simpatia pelo que é sofrer, pelo que é sofredor, infeliz e doentio. A Revolução Francesa, aí, só para fazer aquele corte histórico, está iniciando a idade contemporânea. Então veja, a nossa análise não caminha na perspectiva histórica. Deus está morto é uma expressão famosa nas obras de Nietzsche. Contudo, esta afirmação só ocorreu porque houve causas relevantes que, de fato, motivaram ele a proclamar tal expressão. Logo, é primordial esclarecer as causas que levaram o filósofo alemão a ser ousado e proclamar a morte de Deus. Para isso, precisamos nos redimensionar para a sua época. A religião perde espaço na modernidade. Marx, Nietzsche e Freud tornam clara a grande ilusão que é a religião. Ricoeur os intitulou de mestres da suspeita. Eu adoro os mestres da suspeita, porque eles colocam um cheque na metafísica.
um cheque à filosofia que nós tínhamos até então. Por exemplo, para falar de religião, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, religião pós-moderna, para o Freud, a religião é uma neurose coletiva. Para o Marx é uma utopia, né? Para o Marx é o ópio do povo. Agora vale guardar também as devidas proporções de quando falar do Marx de religião, que ao passo que ele dizia que era o ópio do povo, ele dizia que era o grito dos excluídos, o grito dos explorados, dos oprimidos. Então veja, e Nietzsche? Onde é que o Nietzsche entra aí? O Nietzsche ataca a moral cristã, o Nietzsche ataca a religião, ataca a cultura da sua época, que segundo ele, como nós veremos, é uma cultura da decadência. O Nietzsche vai estabelecer que o cristianismo é uma religião da decadência. Ele critica as religiões como um todo, mas o seu foco principal, lógico, a gente está no Ocidente e o cristianismo no Ocidente, ou o Ocidente e o cristianismo se entrelaçam, são inerentes. Então a crítica principal do Nietzsche, o foco principal da sua crítica é a religião cristã. E a quê? A moralidade cristã, a moral cristã, os valores cristãos. Então quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele está também atacando os valores cristãos, a moral cristã, a moral da sua época. Ele está dizendo o seguinte: olha, está vendo aí, vocês assassinaram Deus, vocês não acreditam mais em Deus, vocês estão explicando a realidade, o seu cotidiano, a sua vida, a partir da ciência, não mais de Deus. Deus perde a plausibilidade. Até alguma dúvida? Continuemos. No século XVIII, sobretudo no século XIX, percebeu-se a decadência de Deus, que eu já falei. Pouco a pouco sua importância foi diminuindo, tanto para as ciências naturais quanto para a sociedade, a história e para os indivíduos de uma forma geral. Embora essa premissa não se aplique de forma generalizada a todos os indivíduos, nem tampouco a todas as culturas. Como eu falei, Nietzsche constatou a morte de Deus, não é que o mundo todo assassinou Deus e a religião não acabou, não. Ele estava constatando, era quase que uma previsão. Eu não gosto de falar previsão, porque eu gosto de falar mais uma constatação. Previsão é para algo que ainda vai acontecer. É possível falar que Nietzsche previa o fim da religião, assim como Freud fez, assim como Marx fez. O Lacan vai dizer o contrário. Quem não é íntimo de Lacan aí, Lacan é o segundo maior nome da psicanálise. Lacan diz que a religião vai triunfar sobre a psicanálise, inclusive. Fiz um texto sobre isso. Mas retomando ao Nietzsche, ele pode até ter feito uma previsão do fim da religião. Isso é possível. Mas sobre a morte de Deus, ele constatou que a aristocracia de sua época, sobretudo a aristocracia intelectual, não respondia mais às suas realidades a partir de Deus, que estava se deteriorando, repito. Passa agora a confiar mais na ciência. A ciência ganha uma força descomunal, alçada à condição de Deus. A ciência é alçada a uma condição de mito. O desencantamento de mundo parecia dado por certo. Um mundo sem Deus. Era o que Nietzsche estava observando. Era essa a observação que ele estava fazendo. Na segunda metade do século XIX, levantou-se a hipótese de que Deus tornou-se dispensável. Para que Deus? Percebia-se a história e a sociedade como algo entendível e que em si mesmo pode se explicar. Foi um período marcado pelo crescimento do ateísmo entre os escritores, os filósofos, no meio artístico, científico e demais intelectuais. Por isso foi mais, vou dizer que é fácil, porque Nietzsche é complicado, porque era provável que eu estivesse lá e não constatasse isso, tanto é que só foi ele. Mas foi até mais fácil porque na aristocracia intelectual não havia mais o debate de Deus. Deus não era mais alçado a essa condição de fundamento único. Assim, a morte de Deus desenvolveu-se ao longo da história e contou com a colaboração de diversas variáveis para findar na época histórica de Nietzsche. Ela não é um evento súbito e repentino, não aconteceu de uma hora para outra. Está claro que apagar o horizonte é algo que nunca poderia acontecer durante a noite. Poderia acontecer apenas através de um longo período de tempo e com um grande número de conspiradores. Ao pesquisarmos sobre a morte de Deus, nos deparamos com a vastidão dessa temática, que vai de William Bacon, Goethe, Darwin, Freud, Hegel, Marx. Mesmo na literatura tem dois Dostoiévskis, esse aí eu vou errar o nome, Strindberg, não sei soletrar, e obviamente o próprio Nietzsche. Como eu tinha dito anteriormente, muitos falaram sobre morte de Deus, mas é no Nietzsche que ganha evidência, que esse debate é acentuado, porque tem fundamento constatado socialmente.
Vejamos, por exemplo, segundo Hegel. Segundo Hegel, é no espaço religioso que Deus se manifesta, pois o absoluto está distante do mundo. Deus está lá fora, no mundo do mundo. Deus teria desertado do mundo das coisas, e em particular do mundo dos homens. Uma manifestação desse desaparecimento absoluto seria a célebre expressão Deus morreu. Então até no Hegel já tem a discussão do Deus morto, mas diferente da discussão feita por Nietzsche. Olha o Heidegger. Heidegger distinguiu o discurso da morte de Deus em Nietzsche do discurso da morte de Deus feito por Hegel, pois, segundo ele, o primeiro discursou em um sentido conotativo metafísico, desconhecido para a sua época, enquanto o segundo, Nietzsche, sobre a morte de Deus, num sentido denotativo histórico. Era uma constatação sócio-histórica. Nietzsche não está fazendo teologia. Nietzsche está fazendo uma filosofia de baixo, uma filosofia de cima. Muito usual na época para se referir à morte de Deus, a morte do mártir do cristianismo. Como vimos, a expressão morte de Deus foi forjada sob circunstâncias histórico-sociais, decorridas do advento da modernidade. A proclamação da morte de Deus, feita por Nietzsche, conota o apogeu da história da humanidade. Isso segundo Heidegger. Quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado, quem esteve na minha banca foi o professor Junot. Hoje eu lidero um grupo, inclusive se vocês depois quiserem conhecer, tem o meu número, Núcleo de Estudos, pertence o professor Franco, o professor Flores, pertence ao grupo. A gente está hoje em Federal de Juiz de Fora, Federal de Sergipe, Federal da PUC, aqui na UFPE, enfim, estudo da religião na sociedade, na educação e na sociedade. Hoje eu tenho o prazer de tê-lo no nosso grupo. E o Junot me fez uma dura crítica, porque ele no meu entendimento, ele é, no Nordeste, o maior nome sobre o Nietzsche, professor Junot. E ele disse que eu lia muito Nietzsche sobre o olhar do Heidegger. E aí eu queria só fazer um registro. Eu acho que ninguém enxergou o Nietzsche tão bem, a não ser o próprio Nietzsche, como o Heidegger. Sobretudo na discussão da morte de Deus. Mas não fica só no Heidegger. Olha o Jung. O Jung chega a afirmar que a morte de Deus é uma demonstração sociológica. Por isso que eu estou dizendo, a gente está fazendo teologia, está constatando um evento socio-histórico. Jung chega a afirmar que a morte de Deus é uma demonstração sociológica de que a sociedade ocidental deixou de ser uma sociedade culturalmente religiosa, pois a religião não exerce mais o poder de tempos passados, já não exerce o encantamento e domínio que o ajudara na sua influência sobre a vida cotidiana e psíquica dos indivíduos. Pessoal, guardando as devidas proporções do exemplo e a superficialidade dos exemplos que eu vou dar agora, mas tenta imaginar a sociedade pré-moderna, sociedade medieval, por exemplo, e a aproximação do sagrado, a explicação das suas vidas a partir do sagrado, a partir do transcendental, e as nossas. A religião não tem mais, nem a religião institucional, nem as experiências religiosas, e aí é algo que é muito caro, a gente está com muito pouco tempo, mas eu preciso falar. Quando a gente vai discutir religião, e a gente vai fazer esse debate daqui a pouco, espero que dê tempo, é preciso saber diferenciar o que é religião do que é religiosidade, porque são coisas distintas. Religião, nós estamos falando de religião institucional. Religiosidade, nós estamos falando de experiência religiosa. O Nietzsche, por exemplo, veremos, ele critica duramente o cristianismo, mas para o Nietzsche, Jesus era um espírito livre. Filha, quando Nietzsche vem chamar alguém de espírito livre, que é o ápice do elogio que ele podia fazer. Para o Nietzsche, Jesus foi um super-homem. A experiência cristã, o Nietzsche acha bacana, o Nietzsche valoriza. Para o Nietzsche, o problema é o que se seguiu depois da morte de Cristo. Para o problema do Nietzsche, o problema é o Paulo. Para o problema do Nietzsche, desculpa. O problema na visão do Nietzsche é o cristianismo que se seguiu com Paulo, que é um cristianismo da decadência, que não tem nada a ver com Jesus, porra nenhuma a ver com Jesus. Então imagina, você está fazendo uma crítica ao cristianismo, à experiência religiosa, achando que está abalando, quando você está fazendo não está conseguindo separar o que é religião institucional da experiência religiosa. Uma coisa é você criticar o cristianismo, a igreja católica, a igreja anglicana, outra coisa é você criticar a religiosidade popular, só para dar um exemplo. Então que isso fique bem ajustado entre nós,
O Nietzsche está criticando mais a religião institucional do que a religiosidade popular, embora ele também faça crítica à religiosidade popular, mas ele vê com bons olhos a experiência religiosa no cristianismo. O Cristo, ele entende como um espírito livre. Olha, e só um ponto que eu quero atentar aqui antes de passar para o próximo slide. A religião já não exerce mais poderio de controle na vida social das pessoas. Deus perdeu tanto a plausibilidade, Deus foi tão colocado em xeque, que a religião em dado momento passou a perder o controle sobre a sociedade. Não que ela ainda não continue controlando. Os fundamentalistas religiosos estão aí. A política brasileira, e me perdoem aos que não gostarem, fora Bolsonaro hoje, amanhã e sempre, é uma política moldada também pelo religioso. Então não é que a religião perdeu automaticamente todo o seu poder e força de organizar a sociedade, mas já não é mais como no passado. Por quê? Porque segundo Nietzsche, Deus morreu. Deus foi perdendo a plausibilidade, estava se deteriorando. Lá era no início, ele previa que isso ia ser bem pior. Não foi, a gente vai ver isso. E aí o que eu queria atestar aqui nesse texto ainda é: perde o controle na vida cotidiana e psíquica dos indivíduos. E aí eu queria muito ter tempo ainda da gente conseguir falar sobre o processo de subjetivação dos sujeitos pós-modernos. Com a morte de Deus, nós temos um duro impacto no processo de subjetivação, por conta daquilo que a gente estava falando. Qual é o teu nome? Rodrigo. Da crise identitária. Então, a morte de Deus impacta também no processo de subjetivação dos indivíduos, que nós chamaremos depois de sujeitos pós-modernos. São sujeitos hedonistas, sujeitos assujeitados, que não se deparam com limite, que não reconhecem o não. Pessoal, se tira Deus, que era a figura de alteridade, que é a figura de exceção. Olha, aqui na sala, com todo respeito, e nem gosto de dar esse exemplo, a figura de exceção aqui sou eu. A figura de autoridade sou eu. Não sei porquê, mas a gente consolidou isso por conhecimento. Podia ser a pessoa mais idosa, ou a quem tem a maior população, mas agora, nesse momento, a figura de exceção sou eu. Quem dotava todo o poder em efeito dominó, em efeito de cadeia, era essa base de sustentação que era Deus. O poder da igreja na Idade Média, o poder dos reis na Idade Moderna, o poder da burguesia na Idade Contemporânea, agora fazendo análise mais histórica, o poder do pai, o poder da família, o poder da escola, o respeito, era tudo Deus que dava o limite. Tirou Deus, tirou o limite. Nós vivemos em uma sociedade no qual o não é admitido, porque essa figura de exceção primordial morreu. Esse Deus moral morreu. Então, o que é que eu quero que vocês compreendam com isso? Eu estou pulando muito lá para frente, mas vai dar para entender aqui. Explico. O que eu quero que vocês entendam só até agora é que quando o Nietzsche diz Deus morreu, ele não está falando só de nem discurso ateísta, logicamente, aqui eu já disse, nem muito menos ele está discutindo se Deus existe ou não. Para Nietzsche isso aí pouco interessa. Mas essa figura de alteridade, essa figura de exceção, que dotava de fundamento, que dava limite, que, por exemplo, legitimava o não de um pai para o filho era legitimado na sociedade pré-moderna. Hoje o pai não tem legitimação para dar não. E aí esses sujeitos que são criados são adultos infantilizados, que não conseguem se deparar com a confrontação, porque não foram confrontados com não, com a alteridade. Isso é uma das consequências da morte de Deus. A morte de Deus representa a morte da figura de alteridade, deste limite, deste não. O pai hoje briga com a criança, ele que tem que se desculpar com a criança ou com quem está olhando. Não há uma legitimação por parte da sociedade para com o poder do pai. O pai vive, e aí quando eu falo pai aqui, me perdoem, porque na psicanálise a figura paterna, mas a figura paterna é entendida hoje como pai, mãe, uma tia pode exercer a figura paterna, uma avó. Então assim, só para fazer esse recorte. Na ausência do não, nós temos indivíduos hedonistas, que vivem em busca de uma plenitude, o que na psicanálise a gente chama de busca pelo gozo pleno. Imagine como isso vai impactar na religião. Eu vou buscar a religião agora para que ela corresponda às minhas necessidades mais subjetivas, às minhas necessidades mais individualistas, aos meus anseios mais íntimos. E aí eu vou ressignificar inclusive este Deus. Se era um Deus que limitava, ordenador, um Deus moral,
moral, um Deus fundamento último, que Nietzsche diz, olha, isso aqui está se fudendo, isso aqui morreu. Persistiu um Deus, porque a religião está forte em outros momentos históricos hoje, mas um Deus ressignificado, um Deus que agora está a serviço dos indivíduos. Você não vai para servir numa igreja, num culto, num terreiro. Você vai em busca de preencher suas necessidades pessoais, em busca de milagre. Quando eu digo você, eu digo uma parcela da sociedade. Esses sujeitos que nós chamamos de sujeitos pós-modernos. Então, percebam aí que vai ter um impacto também na vida psíquica dos indivíduos. Aí daí nós teremos uma mudança na religião. Continuemos. Não devemos tomar a expressão da morte de Deus como meramente manifestação de um ateísmo. Já falei sobre isso. Ou mesmo falar de uma doutrina de Nietzsche. Se o Nietzsche ia ressuscitar e morrer de novo se alguém falasse doutrina do Nietzsche. Na academia debatem essa problemática sobre várias perspectivas. Dois grupos advogam a morte de Deus: os que professam o ateísmo e os que entendem a morte de Deus como uma purificação para a verdadeira religiosidade, que Deus morto não foi o verdadeiro Deus. Eu me distancio de ambos, e é isso que eu quero discutir, é isso que eu quero trazer aqui nesse primeiro momento. Nem é um debate ateísta, Nietzsche não pretendia isso, Nietzsche não pretendia alimentar o ateísmo, nem tampouco o Nietzsche ou esse Deus era para purificar a verdadeira religiosidade. Porque vai ter filósofos como, por exemplo, o Wagner. Agora eu estava apresentando um trabalho, eu coordenei uma mesa, presidi uma mesa, presidi, sei como chama, do GT, e teve o Wagner, estava se discutindo o Wagner. O Wagner, que diz que é com Nietzsche que começa a pós-modernidade, ele vê a pós-modernidade de forma positiva. E para o Wagner, está aí uma parada muito massa na pós-modernidade, que é a possibilidade da religião se esvaziar, se esvaziar, refletir e mudar. É uma oportunidade única para a mudança. Ele bebe muito do Nietzsche, que é o que o Nietzsche chama de transvaloração dos valores. Porque o Nietzsche critica a cultura de sua época, como eu falei aqui, esse Deus moral, esses valores, mas ele não deixa de propor, não. Ele propõe a transvaloração dos valores. E nós precisamos transvalorar os valores, ultrapassar esses valores metafísicos. O Nietzsche assassina o fundamento, o Nietzsche constata o assassinato desse ser metafísico deles. E olha, o que é que vai ficar no lugar? Para o Nietzsche, nós não vamos ter uma sociedade sem moralidade, sem código moral e sem valores. Só não podem ser valores decadentes, valores que partem de um fundamento metafísico. Então Nietzsche propõe, porque quando Deus morre, nós veremos na leitura daqui a pouco, se não chegar a leitura, pelo menos eu vou ter adiantado uma explicação. Quando Deus morre, nós temos aí o niilismo em Nietzsche. Cara, morreu Deus, tirou Deus, é o nada, é o vazio. Há quem perceba esse vazio como uma oportunidade de um preencher-se, como o Wagner faz com a religião. Olha, agora que nós temos a modernidade, a religião precisa se reinventar, o cristianismo precisa se esvaziar de si. Quem enxerga a morte de Deus como uma possibilidade de purificação da verdadeira religião. Aí você vai pegar o meu discurso e vai dizer assim, mas você disse que o Deus que morreu foi o Deus moral. Nietzsche estava certo aí. O Deus moral, fundamento único, o Deus metafísico, ser uno, esse morreu. Ele não existe mais. O Deus agora é um Deus ressignificado. Aí o Nietzsche errou, porque Deus persistiu. É um Deus a serviço do cliente, da clientela religiosa, desse religioso e religiosa, ainda que seja convertido, eu vou falar sobre isso, que vai buscar experiências religiosas para aplacar suas necessidades de plenitude, de gozo pleno, como a gente fala na psicanálise. Então veja, quando eu digo que Deus ressignificou, eu não estou dizendo que eu gosto disso não, estou dizendo que eu estou constatando a sociedade, nem sou eu. Tem 3 grandes pensadores. Quem aqui pretende, pelo tema, imagino que alguns aqui tenham simpatia, estudar a filosofia da religião, a área da filosofia da religião. Eu sou mestre doutor em ciências da religião e, obviamente, eu estudo filosofia da religião. Tem um Nietzsche tatuado e tal. Quem pretende estudar filosofia da religião tem que, por exemplo, se debruçar, sentar um dia na cadeira em algum momento da vida e ler Peter Berg, Luckmann e Daniel Revelegé.
São eles que falam como a religiosidade está sendo vivenciada hoje, que é uma religiosidade apartada das instituições religiosas. Pra vocês terem ideia, só para soltar alguns dados aqui, para a gente não ficar no mesmice só do Nietzsche, o número de 100 religiosos, eu publiquei um livro agora, aqui na Qualiza 2 aqui da Unicap. Pessoal, vai uma dica aqui, me perdoe, um parênteses para a aula. Se tem um texto, tenta, lógico, a maioria só é para doutores. Ou você chama um doutor para assinar com você, mas vai logo na Qualiza 1. Recebe não na cara, mas vai tentando, depois vai descendo para as outras. Eu demorei para furar a bolha, depois que eu furei a bolha, hoje eles que pedem texto para mim. Eu digo aqui, eu tenho quem confirma ali, o Frank, que é muito meu amigo, é de todos os meus livros e sabe quando eu estou fazendo os textos. Então assim, bate na porta das revistas da Qualiza 1 e Qualiza 2. O nível de pontuação para concurso, para progressão, quem já é da rede federal, aqui por exemplo, da rede estadual, é outro nível, uma Qualiza 1, que é o maior nível de revista, né? A daqui é a Qualiza 2, é por isso que eu estou falando de Qualiza, para referenciar bem o texto. Sim, sem religião. O número de jovens sem religião ultrapassou o número de jovens evangélicos e católicos. Isso é um impacto da morte de Deus incrível. Eu espero que ao final da aula, podem não concordar comigo, mas pelo menos enxerguem, consigam enxergar o que eu estou a apresentar. É uma religiosidade invisível, como dizia Luke, vivida de forma invisível. É o cara que se ajoelha e faz a sua oração, ou sou eu sou porra nenhuma de religioso, mas vim dirigir aqui, fiz umas orações lá que eu não sei nem para quem, eu orei que só para Deus, para não bater o carro. É uma religião invisível, não vou para a igreja, não vou para nada. Eu estou dando um exemplo da minha pessoa que estuda o assunto. Vocês aqui devem se, alguns logicamente, não todos, devem se encontrar nesses exemplos. É uma religião invisível, uma religião apartada das instituições religiosas. E isso advém também do impacto da morte de Deus. Então, não estou aqui dizendo que esse Deus ressignificado é algo bom, junto com essa turma. Relembrando aqui, no primeiro parágrafo, nós vemos o seguinte: tem duas galeras que advogam sobre a morte de Deus. Umas que defendem que Deus morreu e fazem um discurso ateísta. Esses estão errados, entenderam errado o que o Nietzsche escreveu. E o outro lado diz que é uma tentativa de purificar a religião. Olha, Deus morreu, mas não tem nada a ver com o nosso Deus, não. Eu não me encontro em nenhum desses dois. Beleza? Continuemos. Deu para entender? Alguma dúvida? Fica à vontade. Eu chamo de pós-moderno, mas pode ser contemporâneo também. Ó, a RVDG fala sobre isso. Eu vou antecipar um pouquinho que eu viria a falar, porque acho que não vai dar tempo ali agora. 3h39, muita coisa eu tinha para falar, mas vamos lá. Mas vou antecipar algumas coisas. Dentre elas, a religião pós-moderna, a partir da sua análise. A RVDG, ela tem um livro chamado Peregrino Convertido. Vai ler, cara, você vai gostar. O que você chama de self-service das religiões, ela chama de religiões à la carte. Ela fala de um sistema de bricolagem. Aí eu vou dar alguns exemplos para a gente se comunicar melhor. Saiu uma pesquisa agora recente que 47% dos católicos acreditam em reencarnação. Olha, para o cristão acreditar em reencarnação é uma bricolagem. Eles vão, parte do sincretismo religioso dos dias atuais, eles saem bricolando. Bricolar é aquela arte, por exemplo, vários vidros, caco de vidro, pedacinho de vidro, e vai colando os vidros e sai uma imagem. Isso é bricolar. Então sai pegando de cada religião elementos de variadas religiões e vai constituindo a sua própria religião. Uma religião individualizada, subjetivada. Essa é a grande diferença da religiosidade vivenciada hoje para vivenciada nos dias atuais, no pré-moderno. Outrora, a religião não era vivenciada dessa forma, onde eu saio bricolando, onde eu constituo um Deus que responda às minhas necessidades subjetivas. Eu estava agora pela manhã, e aí voltando para aquela história do Wagner que eu estava discutindo, e a gente discutiu exatamente isso. Eu estava falando, a minha palestra era Nietzsche e pós-modernidade. E tá bom. Como responde então os convertidos? Porque é uma religião bem ortodoxa, bem tradicional. Eu tive que responder isso na minha tese também. Eu estava super preparado para responder para a minha banca. A RVDG me ajudou muito. O peregrino e convertido. O peregrino, diante dessa ausência de Deus e crise de sentido, crise de identidades, ele vai
sair vagando em busca de diversas experiências religiosas, vai dar uma ida no terreiro, vai para um culto, aí vai na procissão. Ele quer experimentar, ele quer preencher esse vazio existencial, ele quer se identificar, ter pertença. Esse é o peregrino. Ou um esoterismo. Paulo Coelho não seria Paulo Coelho se não bebesse tanto na fonte religiosa. Só para dar um exemplo dessa necessidade atual de falar de espiritualidade, de religiosidade, etc. Agora vamos para o convertido. E o convertido então? Até mesmo o mais radical fiel, ele não mais, segundo a Revista G, está na religião por herança. Ele está por escolha pessoal. Ele precisa se converter à sua própria religião, quando ele não sai para outra. Porque o normal, que está mais acontecendo agora, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso se der tempo, vivi a minha vida toda numa família católica, entrei na Umbanda. Vivi minha vida toda na igreja católica, estou falando do católico porque foram os que perderam mais fiéis. Ainda são 64%. Tem um livro Religiões em Movimento, já Menezes Teixeira, muito bom para você entender o movimento religioso no Brasil. E aí por isso que eu estou falando mais católico, porque perdeu mais fiéis, muitos foram para o neopentecostalismo, que a gente inclusive vai falar, como também uma consequência da morte de Deus. Mas retomando, até mesmo o fiel, o convertido, ele faz a sua religiosidade adaptada ao querer dele, por uma decisão individual. Ele não pertence à religião por causa do pai e da mãe. Não é somente o pai e a mãe, o avô e a avó, que dá a pertença da religião. Ele precisa se converter novamente, isso quando ele não troca essa religião. E aí, foi me questionado lá na palestra agora pela manhã, quando eu estava palestrando, se com o Wagner, esse negócio, se a bricolagem se aplica ao Wagner, porque o Wagner quer repensar a religião. E o Wagner é católico, apostólico romano, um filósofo italiano, morreu no ano passado. Pô, muito bom, discutir com a modernidade. E ele disse assim, porque o Wagner é de religiosidade, de religião tradicional. Ele não vai bricolar. Eu digo, ele vai bricolar dentro da própria religião tradicional, que é exatamente o que você falou. Lá naquela minha palestra de manhã, ia ajudar muito nessa sua fala, para que eu pudesse defender o meu pensamento. Porque mesmo que ele seja convertido, ele quer Deus, mas ele não quer o limite dado por Deus. Por isso que não é mais aquele Deus do passado. Nietzsche acertou. Deus morreu. Aquele Deus que era limite, aquele Deus que era figura de exceção, como falamos na psicanálise, que era figura de alteridade, ele não quer aceito mais. Eu quero religião, até quero religião, mas não quero a doutrina. Então o que é comum? Religião sim, doutrina não. Para os convertidos, eu estou dizendo. Ou a doutrina que ele escolhe para si mesmo. A interpretação que ele faz para si mesmo. Então é uma religião. Foi bom o teu conceito. Uma religião, ainda que na tradicional, uma religião de eu só quero self-service. Ainda que católico, eu só quero as partes da doutrina que não me atingem, que não me afetam. Esse Deus que me impede, que me impõe limites, esse aí eu não quero não. Eu quero um Deus que me sirva, um Deus serviçal. Por isso que Deus foi ressignificado. Respaldo na observação, né? Tem respaldo na observação que você faz. Né? A minha perspectiva na minha tese, dos meus livros, foi constatar o que está posto. Quando o Lebrun, esse psicanalista que eu falei para vocês, ele lê Nietzsche, e eu leio muito Nietzsche, sobre a ótica de Lebrun, Jean-Pierre Lebrun, ele fala de uma coisa chamada perversão comum, ou perversão ordinária. O que é a perversão comum ou perversão ordinária? Ele diz que essa ressignificação. Pessoal, só que o TDAH me atrapalha muito com o xixi. Acabou de perder, peraí, viu? Desculpa, porque eu me atrapalho muito com o xixi. Perversão comum, perversão ordinária. Bom, Deus morreu, a figura de alteridade se perdeu, essa figura de exceção se perdeu. Quem é que legitima o poder? É um dos pontos de partida do Lebrun na psicanálise. Quem é que legitima as figuras de autoridade? É uma pergunta que o Lebrun vai fazer. Aí ele vai analisar ele fala como um efeito dominó. Uma vez que Deus morreu, Deus caiu, Deus decaiu, todo o poder sustentado por Deus cai também.
ou vai perdendo a plausibilidade. Por isso que nós estamos em uma crise das instituições. Crise familiar, crise paterna. Então, na minha tese, teve um capítulo só sobre a perda da autoridade paterna. Eu quase trago para cá, mas eu não vou nem conseguir chegar na metade do que eu queria. Mas chegando na perversão comum, a perversão para o Freud era uma coisa, para o Lacan era outra. Era sintomas de uma patologia. Para o Lebrun, ela chama-se ordinária ou comum, porque ela é vista em relações fratricidas de quem não viveu com alteridade. Porque falar isso aqui, quer falar? Certo. Para o nosso público aqui, eu penso que a maioria tem próximo à minha idade. A gente ainda conviveu com alteridade. A gente conviveu com não. A gente conviveu com limite. Pô, vai na escola, vai no shopping, aqui tem professores. Imagina como é que vocês veem as crianças totalmente sem limite. Segundo Lebrun, esses limites foi deslegitimado desde a morte de Deus, com um efeito dominó. Porque Deus que organizava a alteridade, era a figura de exceção por excelência. Então as relações se tornaram fratricidas, porque cada um vive em função do seu próprio gozo. Aplicando isso para a religião, que é o que eu vou fazer, o que eu faço junto com o Lebrun, a partir da leitura do Lebrun, vai se buscar na religião resposta para o seu gozo pleno. Esse vazio que é natural em nós, na perspectiva psicanalítica, esse buraco a ser preenchido, na ausência de Deus, na crise identitária, vou buscar experiências onde essas experiências estão sendo ofertadas cada vez mais de forma variadas e que respondem a essas necessidades dos clientes, dos fiéis clientes, dessa clientela religiosa. A religião tradicional precisou se adequar. Você pega a renovação carismática do catolicismo, por exemplo, com todo respeito à renovação carismática, ou o neopentecostalismo entrando dentro da missa de cura, etc., para uma religião extremamente tradicional, como era a católica, que rejeita uma teologia da libertação e abraça, há pouco tempo atrás, a renovação carismática. A renovação carismática responde a essa demanda de gozo, de busca por milagre, de busca por esse Deus serviçal. Aí voltando, esse indivíduo, como você bem atestou aí, que vai em busca desse gozo pleno, ele quer respostas para as suas necessidades individuais, para o seu gozo, uma relação hedonista, uma relação de busca de prazer. Ele não quer alteridade. Ele quer o grupo jovem, erguer as mãos e vai agora, ele quer dançar, ele quer cantar, ele quer ser pertencente a um grupo, mas quando vem a alteridade, que é própria da religião ou era própria de Deus, essa eu não aceito, essa não. Religião sim, doutrina não. Essa não. Qual é o problema disso? Segundo Lebrun, é que na ausência de figura de alteridade, na ausência de não, e aí me perdoem fazer esse parênteses, os pais hoje, eu sou pai de duas adolescentes já. Que bom que eu aprendi Lebrun, mas aprendi antes do que eu gostaria, porque as minhas já estavam mais criadas. O pai hoje, ele vive em busca do amor, em ser amado pelos filhos, ser amiguinho. Ele esquece que ele é a figura, o pai é a figura paterna, pessoal. Repito, pode ser uma mãe, uma tia, uma avó. Não estou no discurso machista não aqui não. Porque na psicanálise a gente fala de autoridade paterna, porque era o homem brucutu do passado que exercia essa função. Hoje o tia exerce. Esse pai ou essa mãe, ele vive em função de ser amado pelo filho, né? Vive sem legitimação para dar o limite para o filho. Essa criança que cresceu, que vai experienciar a religião, ela não quer alteridade, ela não quer limite, ela não quer não, ela só quer o bem bom. Isso gera relações fratricidas, porque quando você é confrontado com o outro, já dizia o Sartre, o outro é meu inferno, quando você... Vão gasear, Estou brincando. Vai dar. Se quiser fazer um para mim, eu agradeço. Vou dar uma liberada, pessoal. Deixa eu só responder essa pergunta que eu me empolgo. Vou passar para tudo, viu? Deixa eu me pegar agora que eu me perdi. Meu TDAH é um inferno, é grave demais. Relações fratricidas. Bom, por que as relações ficam fratricidas? O outro é o meu inferno. Perceba. Deixa eu tentar dar esse exemplo. Criancinha não fala. Tudo que ela tem a sensação de onipotência. Ela ainda não foi lançada à humanização. Porque o que humaniza é o não. Vocês são humanos porque vocês receberam não, receberam limites. Todo mundo aqui. Se o pai e a mãe não humanizar, a sociedade humaniza, meu filho. A sociedade humaniza, porque o confronto com o outro humaniza. É o não, é o limite do outro que me faz sair da minha onipotência. Uma criança é onipotente, todo mundo ali, criancinha, todo mundo, a mãe com o peito, todo mundo
momento do calorzinho da mãe, ela sai do local de onipotência, que é a barriga da mãe, onde ela está toda protegida. Até que vem aquele pai brucutu falando de Freud e vai tirar a criança, botar no berço ou numa cama para desposar a mãe. É esse pai que faz o que nós chamamos de castração, que vai castrar essa relação do cordão umbilical, metaforicamente falando, entre a mãe e a criança. Aí voltando para a criancinha, se não estiverem entendendo, por favor, perguntem, viu? Que a viagem está longa aqui. Aí voltando para essa criança, quando é que ela vai perder essa sensação de onipotência? Quando for castrada. Quem era o responsável por castrar? Esse pai castrador. Na sociedade patriarcal machista que nós vivemos, sobretudo aqui vivíamos, era esse pai que castrava. Hoje qualquer um pode exercer essa castração, qualquer um pode exercer a figura paterna, mas ninguém exerce. Então uma criança que não fala é muito comum, vocês devem perceber na família de vocês, na minha mesmo eu estou passando por 2 situações dessas. Estou com sobrinhos agora. Não fala, o menino já vai fazer 3 anos, não fala, aí já vem com uma mamadeira, aí já vem com uma gogó, o que é que você quer? Bota na creche, bota o pestinho na creche. Dá uma semana ele está falando. Porque ele socializou, porque ele viu outras crianças falando. Não, meu filho, ele se deparou com um limite, com um não que humaniza. E aí, segundo Lacan, ele entra no furo. Ele fura a realidade, ele entra na humanização. Eu não vou explicar o que é o furo em Lacan, porque aí a gente tem esse distanciamento da aula. Mas ele entra no mundo real, no mundo humano. É quando ele se humaniza. Pegou o lapisinho aqui, ele está pintando de vermelho. Aí o outro pivete não chega, quer pintar de vermelho também, toma da mão dele. Humanizou. Ele já não é o dono do tudo. Ele tem uma tia que abraça ele, que vai cuidar lá, a professora, e ele tem que dividir ela com outros. E se brincar, leva os 2 empurrando. No instante ele entra no mundo da fala, porque humaniza. Agora eu vou para a perversão comum do Lebrun. E essa perversão ordinária, então, onde está? Essa criança, qual é o recurso psíquico que essa criança vai ter quando adulto para lidar com a alteridade, para lidar com o outro? Daí, não estou dizendo que só essa explicação, lógico, tem explicação química, tem explicação socioeconômica, daí a depressão, a ansiedade. Estou dizendo que depressão e ansiedade só tem a ver com a morte de Deus, longe de mim. Eu acho que a gente tem que colocar na conta do capitalismo, das opressões, da desigualdade social, enfim, mas eu vou fazer essa fala aqui. Estou dizendo que essa criança, sem limite, sem ser confrontada com um não, ela não tem recursos para lidar com o outro. E aí no mundo do trabalho, no mundo social, é ansiedade, é fobia social, é depressão, é ausência de mecanismos psíquicos para lidar com o outro. Isso vai ser muito visto na religião. Quando eu nego, aí eu volto para a sua fala, esse Deus castrador, eu não quero Deus castrador. Eu até posso ir para a religião, mas eu vou adaptar o evangelho aos meus interesses. Isso não só acontece nessa criançada não. Vou dar um exemplo aqui muito pessoal, eu nem vou me falar sobre isso, mas por exemplo, minha mãe separou e casou. Na perspectiva cristã dela, é inferno, velho. Ela é adúltera. Minha mãe é uma adúltera safada. Olha, que merda. É isso. Ela é toda metida cristã. Quando ela quer me pegar no cristianismo dela, ela dá-lhe cada lapada de tudo. Mas porque isso é pecado, porque isso é pecado, esquece ela que é adúltera. Ela disse, eu duvido que Deus vai me condenar por isso, porque eu sou pai não prestava, meu padrasto, né? Enfim, é adúltera. Ela adapta a religião às necessidades mais subjetivas e individuais dela, que é mais ou menos o que você está falando. Esse à la carte que a Reverenda G falou, essa bricolagem, ela acontece no sincretismo religioso com diversas religiões, mas acontece também dentro de uma mesma religião tradicional. Nem todo mundo que está, os praticantes do catolicismo, evangélico, ou mesmo da Umbanda, do Candomblé, eles seguem a risca, eles só escolhem o que querem ou não praticar. Fica à vontade. E libera o pessoal para a nossa linha. Acho que tinha mais essa. Se você vai mais a fé cristã hoje, mostrar que eles não é isso que se traduz. Mas óbvio, porque esse algo está miserável. Desculpa, esse algo não se viu. A outra história, hoje se quer voltar isso, volta também essa. Muito boa pergunta, porque até para mim, para que eu possa pontuar o seguinte: não há no Lebrun, no Nietzsche muito menos, não há no Lebrun o
o recurso de é melhor voltarmos ao que éramos, beleza? Senão, pelas provocações que eu estou fazendo, é melhor ter Deus moral, Deus fundamento último, e o pai brucutu castador, que nem beijava um filho, nem amava nada, e a gente tem os nossos problemas com ele. Eu não sei se eu um beijo de mamãe, um amor de mãe, eu sei que minha mãe me ama muito do jeito dela, mas beijo, tal, como eu amo meus filhos, não sei o que é isso. E acho que alguns aqui devem ter vivência parecida. A gente não está defendendo que precisa voltar para isso. O que a gente está fazendo é uma constatação de como está. Primeiro ponto. Dito isso, e aí eu finalizo aqui para dar as perguntas para a gente dar uma tomada de café. Percebe o seguinte: quando você fala do cristianismo produtivo, a gente não vai conseguir chegar nunca hoje lá. Eu vou fazer uma proposta a vocês, depois vocês me dizem se querem, mas assim, depois eu volto para os slides. Eu ia falar do que Nietzsche enxerga do cristianismo. E aí são 3 pontos que a gente vai discutir: o cristianismo enquanto religião da decadência, o cristianismo, a crítica à moral cristã, e o terceiro tópico que eu ia provocar e discutir com vocês era a negação de Paulo e a aceitação de Jesus. Então eu vou dar uma antecipada da aula que eu falaria. Diante da sua pergunta, como eu fico no passeio agora. Veja, para o Nietzsche, a experiência dos cristãos primitivos era algo massa. Entende? O cristianismo da decadência é o cristianismo que se seguiu a Paulo. Cara, com coisa besta, que vai dar, é só um exemplo besta, assim, é só para significar o que eu estou falando. Bebida, por exemplo. A bebida, por exemplo, que é tudo condenado por alguns setores da igreja. Está lá Jesus vai para a festa, tudo massa, acabou o vinho. Chega a mãe dele e diz: meu filho, acabou o vinho. Ele, cara, com mulher. Jesus é doido. Se eu disse que a minha mãe não pegou, ela está um murro, mostrou que ele voa longe. Cara, com mulher, está chegando a minha hora. Manda buscar água lá. Transformou a água aqui. Primeiro milagre dele, certo? Pô, racionalmente, a gente está entre filósofos aqui. Racionalmente, se Jesus fosse contra a bebida, filho de Deus, ele não fazia mais vinho. Ah, mas esse vinho é novo, era um vinho sem álcool, era um vinho que não embriagava. Foda-se. Mas ele concordava com aquilo. É a mesma coisa que você contra a maconha, entrar na casa com a minha filha e as minhas 2 filhas lá fumando maconha com os amigos dela. Eu disse: que porra é isso aí? Maconha, mas acabou, eu tô trabalhando. Uma coisa. É merda. Jesus concordou. Então, por que o Nietzsche disse que ele era o espírito livre? Jesus andou com, perdoe a palavra, andou com puto, andou com pecador, comeu, disse que não veio para ficar como luz debaixo da mesa ou da cama, como vocês querem interpretar. Jesus, ele transcendeu as leis judaicas. O Nietzsche vai olhar para Jesus e dizer: meu irmão, Nietzsche tinha duas valores, os espíritos escravos e os espíritos livres. E a proposta do Nietzsche para a gente sair do espírito escravo e ser espírito livre é nada mais nada menos de que transcender os valores. Me perdoe a palavra. Cagar para a moral vigente dos valores vigentes. Jesus foi esse cara para o Nietzsche. E aí, voltando para a tua pergunta, tem um cara chamado Frank Crespo, tem umas citações dele ao longo do texto, mas eu vou antecipar para você, porque eu acho que não vai dar tempo de chegar neles. O Crespo diz o seguinte: primeiro, tem uma coisa que a gente tem que lembrar aí. E aí, pessoal, é muito caro isso. Eu não queria falar de cristianismo propriamente dito, mas como Nietzsche critica prioritariamente o cristianismo, tem que falar sobre isso. O cristianismo, presta atenção que vai matar muito da sua pergunta. O cristianismo é, antes de tudo, uma experiência. Ele não é uma mensagem, ele não é uma doutrina, ele é uma experiência. Ele é uma religião ou religiosidade? Pelo que eu falei para vocês, religiosidade, é uma experiência. Essa experiência é transformada em uma mensagem, a Bíblia, que eu não vou falar todo o contexto histórico, porque aí eu teria tempo, é uma aula básica de história. E essa mensagem é usada para domínio de uns sobre outros. Isso aconteceu com todas as religiões, salvo uma ou outra, e alguma indígena que eu dei até desconheço. A experiência religiosa se transforma em mensagem, e a mensagem é usada para a dominação. Então, se você fala do cristianismo primitivo, a gente vai dizer massa. Os caras são à frente do tempo, amorais. Dá a César o que é de César, lasca-se política. Nietzsche era uma parte que não gosta de política, por exemplo. Nietzsche lascava a política. Eles viviam para além do tempo deles. Só que essa mensagem, ela se transformou, só que essa experiência se transformou em uma mensagem. Olha, eu vou fazer um discurso um pouquinho teológico, mas eu estou longe de ser teólogo, mas só para vocês entenderem. Primeiro João lá, era verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, ela não é a mensagem escrita, como os
religiosos querem interpretar. Ela é viva, uma experiência viva. Eu sou a palavra, a verdade e a vida, como Jesus disse. É uma experiência viva. Essa experiência ela foi enjaulada dentro de uma mensagem e usada para poder, para domínio. Foi assim durante, eu vou sair da ideia do antigo, vou passar para o cristianismo. Foi assim durante o século V ao XV, quando a igreja mandou com essa mensagem. Depois vieram os reis absolutistas e mandaram sob a influência do poder de Deus, usando essa mesma mensagem, e a burguesia faz as revoluções burguesas sobre o poder, através dessa mesma mensagem, que é a mensagem do Evangelho da Prosperidade. Eu não sei quem estava falando da ideia de interpretar o Evangelho ao meu querer. Ora, porque o Jesus diz: se tem duas túnicas, dá a segunda. Quer me seguir, deixa tudo e segue. E a religiosidade de hoje é o contrário. É uma interpretação de. A religiosidade de hoje, guardada a devidos exemplos. Me perdoe da generalização. É o oposto. É interpretar para alimentar, para chancelar as minhas vontades, os meus desejos, o meu gozo pleno. Eu vi recentemente aquela do Diante do Trono, que canta o Diante do Trono, não sei. Olha que nível de interpretação. Meu filho Jesus, quando foi para o jardim lá, você está pensando o quê? Tem um jardim naquela época, era similar a uma Ferrari. Porra, para legitimar a cunha capital. Você consegue entender? É isso. Transformar, ressignificar a mensagem, a religião ou o próprio Deus para responder ao meu gozo pleno. Aí voltei para a tua pergunta, que ela é longa. Está dando para entender? A mensagem é usada como forma de domínio, ok? E qual é a forma mais fácil de dominar? A gente ia ver daqui a pouco isso. Como é que eu imponho o domínio? Primeiro, a religião é a maior ferramenta ideológica da humanidade. Isso é bem importante enfatizar. Segundo, como é que a igreja dominou durante 1000 anos? Os reis durante toda a modernidade e a própria burguesia hoje, com toda a desigualdade social, com toda a concentração de renda, consegue nos convencer que é isso que Deus quer. Deus quer isso mesmo, uns tem muitos, outros tão pouco. Porque é o ataque no que é instintivo. Tenta dar uma pausa aí para ver se me acompanha aqui. Jesus morreu e aí ficou o cristianismo que se seguiu após ele. Segundo Nietzsche, esse cristianismo é dos ressentidos pela morte de Jesus. O cristianismo que se seguiu é um cristianismo do ressentimento, da decadência, que não afirma a vida. Espera que vai ficar pior, viu? Volto já para vamos dar nome às boas, como eu falei do Paulo. Todos os discípulos viveram com Jesus, viram Jesus, comeram com Jesus, peidaram com Jesus. Paulo foi o único que não conheceu Jesus e não viu Jesus. E a Novo Testamento quase toda é Paulo. Atos dos Apóstolos, metade falando dos apóstolos todos, como eles viviam, é muito foda, muito massa, a experiência cristã. E a outra metade toda a história de quem? Paulo. Aí depois, Colossenses, Coríntios, Tessalonicenses, Coríntios 1, 2, tudo cartas de Paulo. Porque Paulo era o único cidadão romano. Aí o Nietzsche vai ficar puto, porque quem cria a moralidade, a moral cristã, é o Paulo, não Jesus. Bicho, Jesus não apontava nunca o dedo para dizer que alguma coisa está certo ou errado. Está todo mundo com tijolo para meter na puta, perdendo a palavra. Tudo com tijolo, vou matar a puta. Aí Jesus está lá de boa, mexendo no barro. Aí diz, que merda é essa? Quem não tiver pecado, que dê a primeira tijolada. Jesus disse que a puta estava errada. Jesus disse que quem estava com tijolo estava errado. Eu posso fazer minha análise moral e dizer, meu irmão, quem estava com tijolo era miserável, matar uma mulher de tijolada, mas só que era próprio da cultura. Quem estava com tijolo ali, inclusive a criancinha, ele achava que estava fazendo bem, estava se santificando. Então a moral cristã foi uma moral do ressentimento, uma moral de Paulo, uma religião de Paulo, Paulinho. Por isso que o Nietzsche disse que a religião cristã é a religião do ressentimento. Agora volta para onde eu pedi para vocês pararem. Se não conseguir, por favor, me avise. Então, como fazer esse domínio? Estabelecendo a sensação da culpa. Aí parece que é foda, um livrinho assim, ó. Religiosidade pós-moderna. Ressentimento, religião do ressentimento, religião contrária à vida. Por quê? Porque aplica uma moral que é contra-instintiva. E que moral é essa contra-instintiva? É a moral do dominar, criar culpa. E onde eu crio a culpa? Agora provavelmente não. Ou de repente vocês vendo um gordinho gostoso que nem eu, podem estar excitados aí, francamente. Mas o que mais natural temos é o instinto do desejo. E onde é que eles colocam a culpa? No desejo. Toda
toda vez que você sentir desejos estranhos, algo que é estabelecido pela moral dos ressentidos, você vai estar em pecado. E você em pecado precisa de quê? Da graça. Quem é que tem a graça para oferecer o perdão? A instituição religiosa. Consegue compreender? O que a gente vai observar isso? Vai dizer que isso aí é a decadência. O cristianismo é a religião dos decadentes. É a religião que nega a vida. Jesus não negou a vida. O cristianismo nega. Esse cristianismo que se sucedeu, você tem Paulo, que é o maior, é o único romano dentro dos apóstolos, né? Não vou falar muito disso, mas tem uma análise histórica legal. Eu estabeleço a culpa para em seguida oferecer a graça. Eu estabeleço a culpa para manter o domínio ideológico sobre os indivíduos. Então, aquela experiência cristã do início, ela não tinha relação de culpa, causalidade. O Nietzsche vai dizer que Jesus, é muito doido, o Nietzsche vai dizer que Jesus, lógico, para vocês isso é muito fácil de perceber, que vocês vão dizer assim, mas Jesus é Deus. É só aqui uma teologia. Querem tratar Jesus como Deus, já no culto da sua igreja, lá na praça do seu condomínio, da sua casa, na mesa de jantar da sua casa. Aqui Jesus ainda é um homem, embora eu possa acreditar ou vocês queiram Deus. Ah, Jesus é Deus, então ele não tinha pecado. O Nietzsche vai fazer a análise histórica. Jesus é tão foda, mas não fala tão foda, que ele não aceitou essa culpa sobre ele. Jesus não se sentiu culpado por nada. Pega esse exemplo e joga lá para os cristãos primitivos. Qual era a culpa que pesava sobre os cristãos primitivos? Qual é o código moral que veio sobre os cristãos primitivos? Agora o cristianismo que se seguiu com Paulo, aí esse foi contado. Então esse Deus que foi criado, ordenador, figura da autoridade, decisão, que culpabiliza, que julga, julgador, Nietzsche diz morreu, e eu concordo. Esse Deus morreu mesmo. Só que Nietzsche errou. Deus persistiu. A religião persistiu. Ainda que ressignificada, mas persistiu. Como? Como serviçal. Um Deus a serviço dos indivíduos. Um Deus que tem como responsabilidade gerar gozo para os indivíduos. Um Deus milagreiro. Um Deus que legitima inclusive discursos, mas persiste. Não é o Deus que eu gostaria de ver, mas é o Deus que se dá aí. Pode até dizer, olha, Deus morreu, mas então ele ressuscitou. E como é que você diz que Deus morreu quando você tem pulsando na América Latina, nos próprios Estados Unidos, experiências religiosas de todo tipo? Beleza? Deixa eu ver, ó. Pessoal, alguma pergunta? Ó, 4:13 diz. Oi? Não entendi. Deus que percebe a morte é o Deus moralista. É preciso enxergar a morte de Deus não como a ideia, a morte de um ideal, e sim como uma constatação social, como uma constatação histórica. É preciso enxergar a morte de Deus como uma crítica à cultura de sua época. Nietzsche está nem aí. Eu vou dizer o seguinte, Nietzsche é indiferente para se Deus existe ou não, é indiferente. O que o Nietzsche está querendo falar o que o Nietzsche está querendo fazer com a morte de Deus é criticar a cultura de sua época. E a cultura de sua época é que matou Deus. É quase que se com hipocrisia, todo mundo acredita em Deus, aí todo mundo leva para explicar pela física, pela ciência da natureza, pela ciência, e deixou Deus de lado. Aí qual é a interpretação possível que eu poderia fazer dos Zaratustra? Confesso que eu não lembro, tem 19 anos Zaratustra. É que é possível pensar também nessa perspectiva desse desgosto de Deus, desse pai simbólico, que passa agora a se deteriorar pelos próprios fiéis. É possível. Sim, sim. É possível. É possível, é possível. Agora eu reforço, está com muito tempo que eu li Zaratustra, não lembro. E aí eu não vou fazer aqui, não vou ser deviando de fazer análise e bater o martelo. Mas é possível. Pessoal, ó, primeiro eu queria agradecer muito. Eu queria muito agradecer a vocês, porque adorei estar com vocês aqui, foi um alívio.